Olá, pessoal! Hoje eu venho trazer mais um tema delicado. Porém, desde já entendam, o foco do vídeo não será sobre o caso em si, mas sim em fazer nossa reflexão sobre algumas coisas, usando esse caso como base. Para ir direto ao ponto, acredito que a maioria de vocês deve estar sabendo do caso de uma jovem brasileira chamada Isabel Veloso. Caso não saiba, vou fazer um breve resumo sobre a situação dessa moça. Há alguns meses, ela surgiu de forma mais relevante na internet depois de declarar que estava passando por um processo de câncer terminal. A moça realmente esteve em alguns programas na internet, como podcasts, e foi algo muito comovente. De fato, imagine uma pessoa que chega até você e diz: "Caramba, eu não tenho nenhuma expectativa de cura, minha doença não tem mais como regredir e por conta disso eu vou falecer em breve." Isso é, ou não é, algo de cortar o coração? Sim, e eu, apesar de não ter uma estatística agora, com certeza sei que milhares de pessoas pelo mundo estão passando por isso. Porém, como o tema deste canal é refletir sobre as mazelas do Bostil, você já deve imaginar que a história se desenrolou de uma forma não muito correta, se é que me entende. Após a moça ter declarado isso abertamente à população, basicamente 100% de todos que tomaram conhecimento da história começaram a apoiá-la, o que é completamente normal e coerente. Porém, depois de um tempo, algumas coisas estranhas, ou o que alguns estão chamando de furos, começaram a aparecer nessa história toda. Mais uma vez, quero deixar claro que não estou aqui para expor ou propagar nenhum tipo de julgamento em relação à moça, até porque quaisquer julgamentos deverão ser feitos pela justiça, por pessoas autorizadas e qualificadas. Sendo assim, algumas coisas puderam ser percebidas nessa história toda. A jovem começou a aparecer tomando drinks e treinando em academias de forma tranquila. Começou a divulgar links que são sabidamente golpes conhecidos na internet e uma das últimas maiores polêmicas, a moça simplesmente anunciou que estava em processo de gestação. Agora, imaginem tudo isso acontecendo depois de a moça ter declarado todas as coisas comoventes. Sério, um certo nível de caos começou a se instalar na internet. Em resumo, o que aconteceu, e que na verdade ainda está acontecendo, é que Isabel Veloso simplesmente dividiu as opiniões das pessoas. E quando falo em dividir, é no sentido real da palavra. Metade das pessoas está detonando ela de todas as formas, enquanto a outra metade está defendendo ela com unhas e dentes. E aqui entra meu ponto de reflexão. O bostileiro não sabe pensar de forma crítica. Sim, não importa o assunto, o bostileiro não sabe ter opiniões críticas que sejam fundamentadas em argumentos. O povão do Bostil simplesmente vive baseado em dualidades simplórias, onde se algo não pode ser verdade, automaticamente o oposto é a verdade, e vice-versa, é claro. Para ser um pouco mais específico, imagine essa sequência de fatos da situação que descrevi. 1. A garota simplesmente declara que vai falecer em breve, pois o tumor não tem mais chances de regressão. 2. Ela começa a aparecer nas redes sociais vivendo normalmente. 3. Estranhamente, vai inclusive até a academia malhar pesado para ficar com o shape no grau. 4. Começa a compartilhar golpes e links duvidosos para seus seguidores, induzindo-os a serem afetados negativamente. 5. Literalmente anuncia uma gravidez, mesmo tendo declarado estar em uma situação de saúde deplorável. Sério, você consegue perceber o tamanho do problema em níveis éticos e legais aqui? Se sim, parabéns, você não é um bostileiro. Mas se você se sentiu irritado com o que coloquei, ou mesmo se concordou cegamente com tudo, sem nem sequer questionar, sinto muito, mas você está se deixando levar pelo jeitinho bostileiro de ser. E eu digo isso porque esse tipo de situação não é algo trivial de se lidar. E é justamente isso que significa algo não ser trivial. Uma coisa dessas deve ser entendida à luz de legislações, códigos de ética, assim como diante da moral e dos bons costumes. Porém, para o bostileiro só restam duas coisas: condenar com veemência ou defender com unhas e dentes. E os argumentos de ambos os lados são os piores. Por exemplo, quem acusa de forma esdrúxula basicamente chama a pessoa de uma infinidade de nomes pejorativos ou mesmo deseja a morte da pessoa. Já quem defende cegamente afirma todo tipo de coisa, sendo que são apenas um pingo d'água no número de seguidores da influenciadora. Ela nem sabe que eles existem, e eles falam dela como se fossem íntimos. Tudo isso para tentar defendê-la a qualquer custo. O interessante é que esse comportamento, que tem acontecido sobretudo na internet, é basicamente algo que se generaliza para assuntos de todos os tipos, como, por exemplo, política.
ou a pessoa deseja a morte de um político, ou coloca um político em um altar para ser adorado. Onde estão as opiniões concretas e realistas sobre as coisas? O QI médio de 83 é tão avassalador assim? Agora, quanto ao caso da moça, infelizmente eu não tenho formação em direito para comentar esse caso de forma mais técnica. No entanto, como tenho formação superior na área da saúde, posso com bastante tranquilidade pontuar algumas coisas. Por exemplo, 1. O câncer terminal pode sim estabilizar. Pacientes nessa condição podem sobreviver por muito tempo enquanto tratam os sintomas. 2. Em um estado como esse, o paciente consegue viver apenas mediante o uso de medicamentos para reduzir coisas como dor, inflamações ou outras condições desencadeadas pelo agravamento do tumor. Nesse caso, isso é o que chamamos de cuidados paliativos. 3. Durante qualquer tipo de tratamento em que a pessoa esteja usando algum tipo de medicamento, nunca será recomendado, aconselhado ou tolerado o consumo de álcool. O álcool, como o etanol, é uma substância que, de forma simplificada, sobrecarrega o fígado, um órgão essencial para o correto funcionamento de praticamente todos os medicamentos ingeridos ou injetados no corpo. Ou seja, se você está em cuidados paliativos para alguma condição, como um câncer, o álcool pode ser classificado, inclusive, como veneno. 4. Em uma situação como a da moça, o consumo de álcool só pode ser liberado pelo profissional oncológico responsável, com a ressalva de que isso pode piorar o quadro atual. 5. Uma gestação em uma situação de câncer terminal, em que a paciente faz uso de terapia medicamentosa, é absurdamente desencorajada. Por exemplo, se a paciente está usando muitos medicamentos para reduzir os sintomas do câncer, esses medicamentos em doses adequadas para essa situação podem ser extremamente prejudiciais à formação da criança. 6. Ao decidir iniciar uma gestação no estado em que a moça afirma estar, ela assumiu, por livre e espontânea vontade, um grande dilema ético. Afinal, a criança estaria sofrendo danos por conta de um desejo egoísta da moça de querer engravidar a qualquer custo, mesmo tendo consciência da sua condição atual e da ingestão rigorosa de medicamentos para os cuidados paliativos. Eu poderia elencar mais algumas questões relacionadas à saúde, mas acho que estas já descrevem bem essa parte. Agora, quero deixar uma coisa clara. Muitas pessoas não entendem facilmente, mas ao questionar as atitudes da senhorita Isabel, ninguém está desejando que ela morra. Quer dizer, infelizmente, vai haver esse tipo de gente, é claro, afinal, estamos no Bostil. Mas entendam, questionar as decisões da moça não é desejar a morte dela. Vou repetir. Questionar as atitudes de Isabel Veloso não é querer que ela morra. Digo isso porque precisamos deixar claro que a maior parte das pessoas que estão indignadas e que realmente argumentam, sem se deixar levar pelo efeito manada, o fazem por conta das atitudes negativas da moça, que incluem toda essa questão dos dilemas éticos e também dos golpes. E quanto aos golpes, isso infelizmente não tem como defender. Afinal, a jovem tem uma audiência de milhões de pessoas, e divulgar links maliciosos, duvidosos e golpes financeiros é uma atitude literalmente imoral. A lição que quero deixar para vocês é que qualquer assunto pode sim ser discutido de uma forma mais inteligente. E entendam, discutir um assunto não é fazer toda a força possível para que sua opinião pessoal seja aceita. Afinal, opinião pessoal é, como o próprio nome diz, algo pessoal, algo relativo a você. Não é algo absoluto. Espero que essa situação seja resolvida, que as pessoas que foram lesadas pelos golpes sejam ressarcidas e que a moça realmente esteja em uma fase de estabilização ou regressão da doença. Chegar ao ponto de descobrir que ela nunca teve doença alguma seria bem triste. Mas não é isso que queremos nem o que estamos questionando. O que questiono aqui é que ela tem aplicado muitos golpes e ainda continua sendo defendida por alguns com o argumento de que quem está questionando automaticamente quer a morte dela. Se for para defender, que façam uma defesa sólida. Mas mesmo assim, não acho que seja tão simples. Afinal, ela tem aplicado golpes financeiros, o que realmente não tem como ser defendido. Então, esse foi o vídeo de hoje. Comentem abaixo o que vocês acham dessa situação e de como os bostileiros agem diante de coisas assim. Um abraço e até o próximo vídeo.